Olá, meus amigos, estamos de volta com a luz do Evangelho para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo que será objeto das nossas reflexões hoje é o de número 24, que tem como título Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Neste capítulo, o Senhor Jesus vai nos dar algumas orientações, algumas alertas em relação ao nosso desenvolvimento, à nossa estrutura, às nossas responsabilidades no tocante ao conhecimento. E nós estamos aqui uma vez mais com o nosso querido Dr. Aguinaldo e já pedimos a ele as suas primeiras colocações. Bom, nesse estudo a gente percebe que a luz é a luz do entendimento, é a luz da revelação, é a luz da informação, é a luz da aquisição de conhecimentos que são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. E Jesus, como foi o revelador da segunda revelação, ele fez questão de frisar que os conhecimentos que ele viria trazer, ou a época já havia trazido, deveriam ser colocados para que todo mundo visse, entendesse e vivenciasse, que essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, em plenitude. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então, todos os seus ensinamentos, que constituem a luz do entendimento para o nosso espírito, não poderia ser colocada debaixo de uma caixa, atrás de uma parede, tinha que ser colocada em cima do velador, ou como ele disse, não se pode esconder uma cidade em cima do monte. Então, teria que ser colocada num lugar bem visível. E essa proposta nossa, que trabalhamos pela divulgação da doutrina espírita e do Evangelho, colocar para as pessoas aquilo que Jesus trouxe, que é bom para nós. Verdade. Nós vamos encontrar nas palavras do Senhor Jesus algumas coisas muito interessantes a respeito desse conhecimento que está à nossa disposição. Então ele vai dizer que às vezes a gente olha, mas não enxerga, a gente ouve, mas não escuta, mostrando claramente para nós que a gente passa por etapas no nosso desenvolvimento. Ou seja, nós temos ainda um longo caminho pela frente para melhorar, para desenvolver a nossa percepção espiritual, de forma que cada um de nós está num ponto da chamada maturidade espiritual. De qualquer forma, o trabalho, e agora da doutrina espírita, é trazer para todos, de uma forma racional, o entendimento acerca das leis naturais, daquilo que envolve o espírito. Mas é evidente que a partir da posição que nós nos encontramos, existirá a responsabilidade correspondente. Então nós já estamos num nível de entendimento em que é preciso acelerar o processo, né? Dessa forma, Kardec vai nos apresentar que a gente vai ter, evidentemente, a companhia da ciência trabalhando para desenvolver o conhecimento no campo das leis materiais, mas junto nós trabalharemos para o conhecimento espiritual. Então, a ciência é contraposta à religião, mas no sentido de fortalecer o entendimento, de esclarecer. O nosso espírito está em busca de esclarecimento. Nós vamos buscar o entendimento maior e buscar a perfeição. É preciso agora acelerar o processo. Nós temos essa possibilidade de nos interessarmos. Nesse campo de ação, o Senhor Jesus vai ser muito objetivo. Busca antes o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. Ou seja, o nosso objetivo macro aqui na Terra é buscar os interesses do Espírito, porque reino dos céus, entendamos, é o reino da invisibilidade. Nós precisamos buscar o reino do Espírito, buscar o entendimento do reino do Espírito. E junto com isso vem a responsabilidade, pois que muito será pedido de quem muito recebeu. Inclusive, ele faz referência a Jeremias, quando ele falava, Isaías, que falava que o povo iria ver Jesus, conforme você colocou, e ouviria, viria, mas não entenderia. Então perguntaram para ele, Senhor, mas por que o senhor prega por parábolas, né?
Parábolas são historietas. E Jesus, como um pedagogo, ele tinha que falar para aquele pessoal de uma maneira que fosse entendido. E ele disse assim, aquele que tem será acrescentado, aquele que não tem será retirado. Eu prego por parábolas para que as pessoas entendam, porque se ele fosse falar de coisas mais complicadas, falando sobre a transcendência, sobre o lado eminentemente espiritual, aquelas pessoas não entenderiam a mensagem dele. Eu estou dizendo aquelas pessoas, ou seja, nós que estavam lá naquela época, ignorantes ainda, muito voltados para o rodimento do espírito, não teríamos condição de entender Jesus falando de uma reencarnação, falando de lei de causa e efeito, porque naquela época era olho por olho, dente por dente, e a doutrina do Cristo já vem com misericórdia, vem com uma outra proposta. Então ele contava histórias, falando sobre o momento, falava do campo, falava da árvore, do fruto, falava dos animais. Então, Jesus procurava falar a linguagem daquele pessoal, para ele ser entendido, porque a proposta era essa. Logicamente que se Jesus voltasse aqui hoje falar conosco, ele não citaria aquelas parábolas daquela época, embora elas sejam, vamos dizer assim, autênticas de hoje, mas talvez a linguagem fosse um pouco diferente daquela, mas ele estaria contando histórias. E eu acho que, de uma forma pedagógica, a história marca muito na nossa vida. Quando se conta uma história, principalmente para uma criança, ela guarda aquilo. E Jesus, que era um pedagogo por excelência, veio para revelar essa lei para nós de uma forma bem entendível. Ele contava histórias, e essas histórias marcam a nossa vida hoje. São muitas parábolas extremamente elucidativas, para que nós não tenhamos dúvida a respeito da nossa vida, de como espíritos, o que nós devemos fazer e o que nos está reservado no mundo espiritual. O próprio Senhor Jesus vai dizer para nós não irmos aos gentios, ou seja, ele fala para aqueles que têm possibilidade de entender. Então, quando ele nos diz para não irmos aos gentios, está significando que a gente não precisa dar pérolas aos porcos, outra advertência do Senhor Jesus, ou seja, nós precisamos respeitar o ponto, nós que divulgamos doutrina espírita, que estudamos o Evangelho, nós precisamos respeitar o ponto evolutivo daqueles que nos acompanham, de forma que a gente adeque a mensagem conforme a capacidade de entendimento das pessoas, né? Há uma frase muito interessante que a gente gostaria de trazer aqui nesse instante, uma orientação, melhor dizendo, do grande Francisco de Assis, onde ele diz para nós pregarmos o Evangelho e, se possível, se preciso, utilizar as palavras, né? O que ele quer dizer com isso? A gente às vezes não consegue orientar ou esclarecer as pessoas nesse ou naquele campo, mas o exemplo dado daquilo que a gente está aprendendo no Evangelho, isso vai chamar a atenção das pessoas. Então, não ir aos gentios significa, como Kardec vai propor na introdução do Livro dos Espíritos, que antes de mais nada a gente precisa trabalhar para que as pessoas acreditem que há uma realidade espiritual, para depois se aprofundarem nela. Então nós não vamos conseguir convencer aqueles que ainda não têm ouvidos de ouvir ou olhos de ver, mas é uma obrigação natural nossa pregar e, consequentemente, carregando ao mesmo tempo a nossa cruz na vida, ou seja, fazer mais do que a vida espera de nós, a vida em termos sociais, né? Porque quando a gente observa o Evangelho de Jesus, ao convocar aquela equipe para trabalhar consigo, o Senhor Jesus convocou pessoas que tinham uma atividade profissional. Ele chamou pessoas para acrescentarem atividade às suas vidas, e não aqueles que estavam inertes, aqueles que viviam parados no tempo, sem produção. O que significa dizer que a gente tem que ser luz para os outros, a despeito mesmo de todas as outras atividades sociais, familiares que nós temos. Ou seja, nós temos por obrigação, enquanto espíritos, divulgar o conhecimento espiritual, mas sempre respeitando a posição de cada um. É bom que se diga que Jesus estava participando de um evento lá com pessoas que eram consideradas de má vida, porque os publicanos que cobravam impostos, as meretrizes, as adúlteras,
E os leprosos eram criaturas que eram marginalizadas e questionaram junto aos discípulos por que Jesus estava ali com aquele pessoal. E Jesus escutou, né? Lógico, imagino que não escutou com o ouvido do corpo, mas com o ouvido da alma, né? Porque ele sabia tudo que estava acontecendo, e disse assim, olha, eu vim para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médicos, né? Mas eu imagino que nós todos somos doentes, toda doença do corpo vem da alma doente, então é muito importante que a gente fique atento a esses ensinamentos do Cristo, para que trabalhemos o nosso espírito e, em consequência, possamos trabalhar o nosso corpo. Porque às vezes a gente quer trabalhar o corpo como uma solução imediata, mas não é definitivamente uma cura, é transitória. Porque se a gente passa por uma situação embaraçosa de uma doença, podemos atentar que é uma falha do espírito, onde nós estamos ainda procurando favorecer o nosso lado da materialidade. E é uma proposta de Jesus curar almas, não corpos. Então, o ensinamento dele, que ele veio trazer, uma vez agregado, faz a diferença. Maria de Magdala, por exemplo, era considerada uma meretriz, uma mulher de má vida, e, no entanto, ela abraça a proposta de Jesus e se transforma. Quando ela lava os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, e disseram, mas como esse homem permite que essa mulher faça isso quando ela é uma mulher repudiada aqui pela sociedade? E Jesus diz assim, o amor que ela tem fez com que fossem perdoados os seus pecados. Quer dizer, o amor cobra a multidão de erros, como disse o Pedro. Então a proposta de Jesus é fazer com que nós amemos uns aos outros, nos amemos e amemos ao Pai, para que em decorrência disso tenhamos uma saúde perfeita, a começar pela saúde da alma, repercutindo na saúde do corpo, enquanto que muita gente quer se curar fisicamente, mas a alma está doente. Por isso mesmo, nesse capítulo, o Senhor Jesus vai nos alertar da responsabilidade que nós temos da aplicação daquilo que nós estamos aprendendo, ou seja, de nós testemunharmos. Então ele fala, aquele que me justificar diante dos homens, eu justificarei diante de Deus, né? E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Existe uma questão de sintonia e, ao mesmo tempo, de autenticidade. Se está entrando em nós o conhecimento da realidade espiritual, nós não podemos mais negá-la. Se ele é o guia e modelo da humanidade para nós os espíritas e para a humanidade como um todo, né, mas principalmente para nós não podemos negá-lo diante dos homens. Ele está nos alertando que uma vez com conhecimento, a gente precisa fazer por onde esse conhecimento ser vivenciado, né? E aí, aproveitando o gancho do nosso querido Dr. Aguinaldo, quando nós vivenciamos, nós passamos a trabalhar nessa lei do amor. E aí sim vem a saúde integral, aquela parte do espírito, né? Mas, de qualquer forma, nós não podemos mais esconder a nossa fé, esconder aquilo que nós professamos como realidade no nosso íntimo. É a candeia sobre o alqueire e não sob, ou seja, as pessoas vão nos ver e vão dar testemunho daquilo que nós estamos testemunhando. Com isso, a gente incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Daí, o entendimento do esforço que os benfeitores espirituais fazem em nome do Senhor Jesus, né, para vir socorrer nós outros, os ignorantes, os atrasados, né? Eles sempre vão revelar a verdade, vão revelar a realidade de acordo com as nossas possibilidades, e assim nós com os outros. Mas existe um movimento ao qual nós estamos sendo chamados, que é para a divulgação do bem, que é para a divulgação do evangelho, a divulgação do amor e da realidade espiritual. Nós precisamos assumir esse compromisso, nós precisamos assumir essa responsabilidade e tocar para frente tudo aquilo que se espera de nós, uma vez que nós temos talentos para isso. Essa é uma questão que a gente já não pode mais fugir, a da responsabilidade. Por isso Jesus fala que ele confirma diante de Deus aquele que se autoconfirma, assim como ele nega aquele que se autonega. É importante que a gente entenda que o conhecimento,
nos leva à certeza, à convicção. Naquilo que nós estamos estudando e já amealhando em termos de intelectualidade. A partir daí nós vamos fazer a nossa transformação moral. E hoje a gente percebe que as pessoas têm muita preguiça de estudar, de ler. E eu entendo que a leitura é o primeiro passo para a gente se transformar, porque a fé é o que move a gente, sabendo que a fé é a grande alavanca que nos impulsiona para frente. Agora, se nós não tivermos fé, ficarmos apenas na credibilidade de dogmas que são colocados para nós de uma forma quase que coercitiva, tem que ser e acabou, fica muito difícil para a gente elaborar uma fé em concurso, conforme definiu Kardec, aquela que enfrenta a razão face a face em toda a época da humanidade. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o Evangelho de Jesus, a gente vai perceber que Jesus é um psicólogo. Ele conhece toda a nossa problemática e ele diz assim, faça assim, não diz, olha, eu acho que você, coisa e tal, tem que fazer ou deve. Não, Jesus é enfático, faça assim. A sua situação é dessa forma, haja dessa maneira. É outra situação, então haja dessa forma. Então Jesus dá para nós as diretrizes. E essa é a proposta dele. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Eu sou a verdade, disse ele. Então nós teríamos que conhecer Jesus para nós estarmos nos libertando das mazelas da alma. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ter fé. Lembrando o Tiago, se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. Tiago colocou isso com muita propriedade, enaltecendo a obra, porque a fé sem obra é morta. Então eu entendo que quando a gente começa a estudar Jesus, vê que o Kardec colocou isso com muita propriedade na revista Espírita de julho de 1869, ele diz que a salvação nossa está estribada em 3 palavras, em 3 situações. Primeira, a caridade. Segunda, a igualdade. A terceira, a fraternidade. Então, para nós nos libertarmos nessa proposta de Jesus, nós teríamos que praticar o bem, sob vários ângulos. A caridade, conforme propôs Jesus, aceitar o outro e perdoar incondicionalmente, procurando ser bom. Nivelar com as pessoas, agir com igualdade. Nós todos somos irmãos encaminhados, se estamos no planeta Terra, não temos muita diferença de nível evolutivo. E agir com fraternidade. Se somos irmãos, vamos procurar fazer para o outro aquilo que aquele irmão está necessitando. Isto é viver Jesus. E perguntar um dia para o Emmanuel qual seria uma maneira da gente testemunhar esse amor que Jesus falava. E Emmanuel disse assim, fazer para o outro todo o bem possível sem a pessoa merecer nem um pouco aquilo que está recebendo. Então a proposta de Jesus é amar o próximo incondicionalmente. Ao longo das nossas experiências reencarnatórias, dos nossos programas reencarnatórios, a gente se acostumou a ter alguém nos dirigindo, né? Alguém nos guiando. A gente ficou séculos aí, me considero fazendo parte desse grupo, sentado nas igrejas ao longo desses séculos, só ouvindo como um cumprimento formal da religião. Com a orientação do Senhor Jesus e agora com a doutrina espírita, nós é que nos transformamos em obreiros. Essa é uma condição a qual não podemos mais fugir. Então, quando Jesus vai falar para nós, segue-me carregando a sua cruz, né? É preciso carregar a cruz, significa carregando o seu planejamento reencarnatório, você ainda terá a condição e a necessidade de me seguir, porque o Senhor, como guia e modelo da humanidade, tem todas as orientações e soluções, e muito mais agora estudado pela doutrina espírita, para fazer com que a gente compreenda qual é a nossa real condição, qual é a nossa real possibilidade, porque com a doutrina espírita a gente vai saber de onde viemos, o que estamos, o que devemos fazer aqui e para onde vamos, num processo contínuo de evolução. Então, assumir o compromisso
com Jesus não significa abrir mão de tudo aquilo que nós temos, mesmo porque e somos, porque existe um planejamento onde a gente é importante na vida das pessoas. Daí a necessidade de compreendermos que é preciso trabalhar como eles trabalham. Ou meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Nós não podemos pedir privilégios ou abandonar essa ou aquela questão social ou familiar para nos desenvolvermos tão somente na questão religiosa. Não, nós precisamos fazer por onde, buscar os interesses do Espírito, mas trabalhando o nosso planejamento reencarnatório. Carregar a nossa cruz significa cumprir com os nossos planejamentos de forma que a gente vá se desincumbir de todas as nossas obrigações e ainda assim ganharmos espaço, ganharmos tempo, ganharmos degrau na evolução espiritual. Não podemos nos iludir. Com Jesus não há exceções, não há facilidades, há trabalho e mais trabalho. É disso que se trata. E nós hoje sabemos que o nosso tempo é muito curto e às vezes nós perdemos o tempo com tantas coisas supérfluas que não acrescentam em nada na nossa vida e deixamos de estudar mesmo a proposta do Cristo. Porque no final, o que vai pesar na balança, se nós vivemos a proposta dele ou não. Ele é o caminho, então nós temos que estar pensando. Outro dia uma moça foi no meu consultório, e é espírita inclusive, e disse assim: Aguinaldo, indica para mim um livro de autoajuda, mas eu quero que você indique um livro bom, aquele que você gosta de ler, então, aquele cabeceira, aquele livro que é ótimo. Eu virei para ela e falei assim: mas você não é espírita? Sim, lógico que eu sou. Olha, o melhor livro de autoajuda que existe é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí é que ela caiu na real e disse assim: mas eu acho que o Espiritismo tem uma coisa muito falha. Eu falei: nossa, como assim? Porque ele é muito simples. Eu falei assim: olha, o Evangelho de Jesus realmente também é muito simples. Os ensinamentos da doutrina espírita também são muito simples, fáceis de serem entendidos. Agora, a dificuldade é nossa de vivenciar esses ensinamentos simples. A começar pelo amor a Deus, o próximo a nós mesmos. É um ensinamento simples. É amar a Deus, o próximo a nós mesmos. Agora, se nós vamos nos amar, nos respeitar, nos compreender e nos cuidar como seres reencarnados, é uma coisa. Se nós vamos tripudiar contra nós mesmos, principalmente através das viciações, é outra situação. Agora, nós precisamos entender que Jesus veio para nos mostrar o caminho. Ele é o modelo como nós devemos agir, ele é o modelo, guia porque ele sabe, ele já passou por aqui, conhece toda a problemática, sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas acredita em nós. Se ele, por exemplo, disse que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é exatamente isso que ele quis dizer. Passou por aqui, enfrentou essa dificuldade, não vou dizer no planeta Terra, mas em mundos semelhantes, em épocas transatas, Jesus fez essa caminhada que nós temos que fazer para chegar até ele. Agora, ele veio para nos mostrar o caminho, então nós teríamos que estudar o Evangelho dele. Essa é a cartilha, esse é o livro de autoajuda que nós temos na mão e é baratinho. Às vezes a gente vai comprar um livro aí de outros autores que é caro, o Evangelho é barato. Barato em termos financeiros, mas é caríssimo em termos de informação. Eu digo que é o melhor livro do mundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente observa as orientações do Senhor Jesus, ele vai deixar muito claro o papel nosso. O que significa dizer que a gente precisa ser produtivo na sociedade em que a gente vive. O Evangelho passa a ser, então, para nós, toda uma orientação segura daquilo que nós precisamos fazer para nos aproximarmos o máximo possível daquilo que nós planejamos. Então, todas as vezes, meus amigos, que nós estivermos esclarecendo, consolando, orientando, dando exemplo, pregando mesmo a palavra do Evangelho, nós estaremos sendo luz sobre o alqueire. É o que se espera de nós, que nós façamos isso. Por quê? Porque à nossa frente tem espíritos fazendo isso.
À nossa frente tem outros encarnados em todos os campos da natureza humana fazendo isso por nós. Então, que nós saibamos fazer brilhar a nossa luz. E vai recomendar mesmo Jesus que a gente brilhe a nossa luz para que vejam as nossas boas obras, porque só haverá luz se houver prática daquilo que se está aprendendo, senão ainda não há luz. E assim a gente vai compreender o nosso papel e vai fortalecendo em nós mesmos o entendimento de que é possível fazer alguma coisa pelos outros. A gente consegue fazer, precisamos acreditar nisso e trabalhar sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Bem, nós chegamos ao término de mais uma reflexão, agradecemos a companhia de todos e convidamos os queridos irmãos para na próxima semana estarmos aqui novamente. Um abraço a todos.